Esse mês nós estamos comemorando o lançamento de um dos livros da codificação, O Céu e o Inferno. E é o tema que nós iremos conversar com vocês hoje. Quando nós falamos em sofrimento, Bruno comprou uma Range Rover, pagou 360 mil. Quando ele mostrou o carro para mim, um súbito sentimento de insatisfação tomou conta de mim. O carro que eu tenho já não me servia mais. E eu falei, tem que comprar um igual dele. E fui lá e comprei. Só que o que aconteceu? Do céu que eu estava, eu fui para o inferno. Porque 30 dias depois de alegria, começa a aparecer o quê? E aí começaram a vir as duplicatas. Então, nosso céu e nosso inferno, nós criamos. Nós forçamos gastos no futuro, executando dívidas, compromissos que talvez nós não conseguiremos pagar. E nossa vida se transformará num inferno. E eu falava com a Tânia, e ela disse que vocês não acertariam, hein? Que ela vai dar um livro para vocês, né? Quando Kardec editou o livro O Céu e o Inferno, ele tinha outro nome. Alguém lembra? Levanta a mão para mim, para... Quem sabe? A Tânia falou que vocês não saberiam. Eu falei, duvido eu dou. Não, mas levanta a mão, quem sabe? Foi mudado. Esse livro, esse nome foi alterado. O título inicial dele. Não. A justiça divina segundo o Espiritismo. E foi mudado depois para céu e inferno. Até ele acertou, hein? E eu achei que a pessoa fosse saber. Mas depois você vai dar um livro para eles assim mesmo, né? Você põe no sorteio. Injustiças. Nós estamos sendo injustiçados ou nós praticamos injustiças? Quando nós vamos falar para vocês que a vida é feita de escolhas e que espírita não mente. Quem foi a uma pizzaria nesses últimos dias? Ninguém? Mês passado? O ano passado? Espírita não mente, hein? Quem comeu 8 pedaços de pizza? Quem fez isso, comeu 8 pedaços de pizza, é responsável por isso. Principalmente quando larga na beirada do prato, aquelas famosas sobras. Nós estamos sendo injustiçados ou estamos praticando injustiças? Como é que nós estamos? Se somos cristãos, se somos espíritas, vivemos numa sociedade cristã, isso não poderia acontecer. Aí vocês falaram, irmão, você está dramatizando, tornando a coisa difícil. Quando nós largamos aquele monte de rebarba da pizza, nós estamos provocando o quê? Isto. É desperdício. Quando nós vamos ao restaurante, é por quilo, né? Então tem que comer tudo que não precisa. É justiça ou é injustiça? É uma injustiça para o estômago. Como é que ele vai ficar depois? Aí passa a noite inteira conversando com a comida. Aí me falaram assim, de injustiça, né? Está um calor danado, né? Eu perdi o sono. Eu falei, ótimo, você está melhor do que eu. O duro foi que eu encontrei com ele 7 horas da manhã, tinha que sair para trabalhar. Aí fica complicado. Então, nosso comportamento, nossa situação, nós conduzimos as coisas. Céu e inferno. Segundo o Espiritismo, as penas futuras. Que penas futuras que nós vamos cumprir? Aquelas que nós arrumarmos para nós mesmos. Só depende de quem? De nós, de nossas escolhas.
E por que que existe a injustiça social? Por que que nós temos nossos irmãos em sofrimento? Não vamos pensar aqui na situação política do país, hein? Nós vamos falar de nós. Acontece isso por quê? Nós provocamos estas situações quando nós não cumprimos as leis divinas. Jesus nos fez uma proposta muito simples. O que que ele disse? Você está numa situação, numa condição, quer melhorar? Eu quero. Eu posso levar você a uma outra situação. Mas para que isso aconteça, eu vou fazer um pedido. Só peço uma coisa: que vocês obedeçam e cumpram as leis divinas. Difícil ou fácil? Só que nós aceitamos a proposta de Jesus? Espírita não mente, hein? Vamos imaginar, né? Vamos imaginar uma situação. Todo mundo conhece isso. Sabe como é que ele chama? Obsessor eletrônico. Vocês conhecem a história de Mateus? Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. E ficou rico desde muito cedo, cobrando impostos para os romanos. 1 para o romano, 2 para ele. A coisa vai bem, essa matemática é tranquila. E ele ouvia comentar na cidade de Cafarnaum que existia um profeta que curava as feridas dos imundos, que cuidava das pessoas. Ficou até intencionado, tentado em visitar lá o profeta, mas a sua prosperidade material era mais importante. Um dia ele teve uma inusitada visita, ele teve uma surpresa. Projetou-se uma figura excelsa na porta do seu escritório, botou a mão na frente, olhou bem para ele, voz serena, olhar suave, e disse assim: Mateus, segue-me. O que Mateus fez? Começou a pensar: agora eu vou tremer. O profeta está aqui, ele está na minha frente. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou sair dessa situação? O que Mateus fez? Seguiu Jesus. Mas todos vocês já receberam este convite. De repente aparece na tela do celular de vocês essa figura muito conhecida. Olhar sereno, voz calma, e diz: segue-me. Espírita não mente, hein? Que botão que vocês apertaram, o verde ou o vermelho? Não precisa responder, vai ser em segredo particular, confidencial entre vocês e Deus. E nós reclamamos. O convite está aí. Foi feito. Nós falamos em injustiça. Na parábola do filho pródigo, que todos vocês conhecem, o que fala a parábola do filho pródigo? Um filho, um senhor muito rico, tinha 2 filhos. O mais novo pediu: dá minha grana, da minha parte, que eu vou cair no mundo. E foi. Deu certo? Não. Quando acabou o dinheiro, ele tinha 2 situações. Ou ele se matava, ou pedia para voltar para o pai. Quando ele voltou, ele foi muito bem recebido. Tudo isso vocês conhecem. Mas vamos falar um pouquinho do outro irmão, do segundo irmão, o mais velho, o injustiçado. O que ele fazia? Só uma coisa, só reclamava. E o que estava acontecendo na casa dele enquanto ele reclamava? Uma festa, um banquete. E nós reclamamos, e o banquete está aí. Nós nos dizemos injustiçados, e o banquete está aí. Qual é o banquete que está na nossa frente?
Ninguém chegou a uma conclusão? Fala alto. Não, mas o que é o banquete que nós estamos? Mas dá um nome. Fala alto, você quer ser o livro? Fala vida. Então, agora você pega o livro. É a reencarnação, gente. Pode pegar um para você. O que é o banquete? É a reencarnação. Ó, a minha vidência não é muito boa, viu? Então, vou precisar da ajuda de todos vocês, né? Está todo mundo reencarnado aí? Levanta a mão para mim. Todo mundo? Então, não tem ninguém injustiçado aqui, tem? E quanto vocês pagaram pela reencarnação? Quanto Deus cobrou? Nada. E nós reclamamos. E o que nos é solicitado? Só as leis divinas. Aí nós estaremos cumprindo tudo isso e provocaremos a igualdade social. Depende de quem? De nós. Nós seguimos mais essa que é temporária, é mutável, ela se transforma. Quando nós deveríamos acompanhar mais esta. E nós falamos em leis humanas. Elas suprem, elas atingem os objetivos. Nós respeitamos as nossas leis. Porque elas são imperfeitas, feitas para quem? Para homens e mulheres imperfeitas. Isso é fácil, hein? É correr para o abraço. Levanta a mão para mim quem vai responder. Meio livro, o que mais? Egoísmo e orgulho. Espírita não mente. Quem daqui é egoísta? Quem é orgulhoso? Por que nós sofremos injustiças? Porque nós somos egoístas e orgulhosos. Se nós pensarmos aqui, hoje nós poderíamos dizer, falando em justiça, não precisaríamos mais de família. O que aconteceria se nós não tivéssemos mais família? Isso aumentaria brutalmente, porque a família ainda é um freio para nós, porque pelo menos dentro do meio familiar, nós ainda somos gentis, ainda manifestamos carinho. Como que nós nascemos? Desse jeito. E nós falamos em QI, inteligência. Fazemos cursos lá em cima. Vamos até para o pós-doutorado. Mas e no QE? No emocional? Aonde nós estamos matriculados? Será que já atingimos isso? Ou estamos ainda um pouquinho para trás? O que vocês acham disso? Temos capacidades? Dá ou não dá? Não estamos no país do Gerson. Levamos vantagem em tudo. Não respeitamos limites. Se nós praticássemos, não precisaria. E se nós estamos no centro espírita, né, e vamos aprendendo, e vamos aprendendo na faculdade, lá temos o nosso progresso intelectual. O intelectual faz isso? Deveria, mas ainda não acontece. Também tem um livro aqui ainda, hein? Levanta a mão quem quer arriscar uma resposta. Quem falou aperfeiçoamento? Ganhou o livro. Só serve para isso. Isso. E nós estamos falando
injustiça. Vamos falar de justiça. Qual é a maior prova da justiça divina? Levanta a mão para mim, quem vai responder. Qual é a maior prova da justiça divina? E aí, como é que nós podemos definir a justiça? A maior prova da justiça divina é a reencarnação. Todos nós ganhamos de graça. E como é que nós podemos definir a justiça? Senão eu vou perguntar para vocês, como é que vocês estão agindo, hein? Como é que vocês estão praticando? Se nós não sabemos responder isso. É difícil? Não seria se nós praticássemos. Só isso. E aí? Porque cada um de nós cria suas próprias leis. Cada um de nós acha que estamos sendo incomodados pelos outros. E não respeitamos limites. Nós alteramos as condições de acordo com nossos interesses. E aí? Para a gente praticar justiça conosco. Nós aprendemos a dizer isso? Se nós pensarmos em justiça, e eu falar para vocês, olha, não vamos misturar o mal com o bem, ou não vamos misturar o bem com o mal, é a mesma coisa? É? Vocês acham que é a mesma coisa? Então, falaram isso faz tempo, né? Só que veja assim, você acha que você já está no bem? Está no bem? A caminho do bem. Então, nós já alcançamos um tanto de bem. Então, nesse nosso nível de progresso espiritual, aonde nós estivermos, nós não poderemos mais trazer o mal para a nossa vida. Senão é um retrocesso. Ou não aprendemos nada. Mas aonde está o mal, nós poderemos praticar a caridade e levar o bem até lá. É totalmente diferente. A ordem dos fatores altera o produto. Nesse caso, sim, deu para entender todo mundo? Se nós já estamos num certo grau de evolução, eu vou fazer uma proposta para vocês, mas eu não vou colocar a resposta, cada um decide por fora o íntimo. Não misturar o bem com o mal, não misturar o mal com o bem. O achado não é roubado. É justo ou é injusto? Resposta particular de cada um. E o que nós temos que fazer? Aprender a dizer não àquilo que não nos fará bem. E nós sabemos se faz bem ou não? Ou nós somos inocentes? Somos inocentes? Ah, bom, aí eu já concordo. Sabemos ou não sabemos? Alguém põe a mão no fogo? Por quê? Todo mundo sabe. Aí, para certas coisas nós sabemos, temos consciência. Para outras nós somos inocentes. Estamos querendo enganar quem? Nós mesmos. E aí? Aquele que muito sabe, levará mais açoites. Porque será o quê? Quanto mais nós aprendermos, quanto mais nós já tivermos no bem, nos será cobrado mais. E não poderemos dizer que somos o quê? Injustiçados. A vida é feita de escolhas. Nós vivemos nesse mundo da velocidade e da eficiência. Nós não temos tempo para nada, nem para ninguém, nem para nós mesmos. E esse mundo foi criado por nós.
e nós não sabemos viver nele. Nos movimentamos pelo pensamento. Pensamento é energia. E nós vivemos num mar de energia. E a todo momento e a todo instante, nós teremos que fazer escolhas. E fazemos as escolhas adequadas ou as inadequadas. Na maioria das vezes, atendemos nossas más inclinações e escolhemos errado. E escolhemos que uma vez feita a escolha, nós teremos que conviver com ela, que é diferente de simplesmente viver. Por isso que nós dissemos, nós vamos pensar nisso. Como que nós vamos reconhecer o nosso progresso espiritual? Fazemos? Fazemos as coisas desinteressadamente? E quando não acontece da maneira que nós gostaríamos que fosse, nós nos julgamos o quê? Injustiçados. Falando em injustiçados, como que nós reagimos quando alguém não retribui um favor que nós fizemos? É ruim, né? É ruim. E aí nós vamos dizer assim, olha, eu quero que tudo, mas eu não vou mais fazer favor para ninguém. É isso? Nós estamos praticando a justiça ou estamos praticando injustiça? Nós temos fé no Criador? Confiamos nele? O que ele faz? Ele capacita pessoas, outras, porque o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Nós recebemos muitos favores por outras pessoas de maneiras diferentes. Nós registramos? Não. Continuamos reclamando daquele irmão, daquela irmã, que nós fizemos um favor e não tivemos retribuição. E perdemos tempo. Nós falamos em justiça. E falamos mais em injustiça. Dentro da casa espírita, nós chamamos todos aqui de irmãos. Ouvimos a palestra, nos sensibilizamos com ela. Ouvimos a música, nos sensibilizamos com ela também. Levamos livros espíritas para casa, nos sensibilizamos com o conteúdo dele. Mas quando saímos da casa espírita, tiramos o avental, nos tornamos trabalhadores invisíveis na casa do Senhor. Só voltaremos à atividade uma semana depois. E o auxílio de fraterno solicita-nos a nossa presença 24 horas por dia. Aí aparece um irmão, uma irmã, pede um favor espiritual para nós. Aí responderemos, na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, eu estou lá no Irmão da Maria. Vai lá que eu vou ajudar você. Dá tempo para esperar? E se a pessoa desencarnar? Nós ficaremos devendo para a lei divina. E vamos nos lembrar que desculpa não cura machucado, hein? E se provocarmos feridas tão profundas, demoraremos mais do que uma reencarnação para provocar aquela reparação. E Chico Xavier cansou de alertar que a justiça divina terá que ser inteiramente saciada. É para a gente ficar um pouco com medo, hein? É fácil, como nos fala Madre Teresa de Calcutá, nós virarmos para qualquer um aqui e falar, eu te amo. Quando que nós vamos encontrar com ele de novo? Mas nós vamos voltar para os nossos lares. Lá estão nossos irmãos carnais, que nós não chamamos de amigos. E pela justiça divina, nós chegamos para ele e dissemos, eu te amo. Ou da música que a Aline cantou, como é grande o meu amor por você.
Temos coragem? E por que que isso acontece? Então nós estamos fazendo duas escolhas e reclamamos que somos injustiçados. Retornaremos para os nossos lares, principalmente na condução de um veículo, no trânsito, que será a nossa prova. E tomemos cuidado para não considerar injustiça transformar a nossa prova em expiação. Como é que vai ser na primeira buzinada que vocês tiverem? Eu falo sempre isso. Como é que vai ser a resposta? Sem fazer o gesto, sem falar a palavra, estamos numa casa espírita. Hein? Como é que vai ser? Espírita não mente, hein? Espero, hein? Espero. Porque não vamos morrer tentando a nossa modificação. Senão vou passar para vocês uma mensagem, viu? Eu reclamava da Tânia mentalmente, aí ele disse para mim assim, fica tranquilo, você vai andar de mão dada com ela num umbral. Então, cuidado como nós estaremos nos comportando. Quando chegarmos na nossa casa e lá tiver aquele irmão nosso, né, carnal, como é que nós vamos olhar para ele e vamos fazer o quê? Olha a máquina fotográfica, mostra o sorriso, cadê os dentes aí, ó? Vamos entrar sorrindo. O sorriso é contagiante. Passem essa ideia adiante. Retornemos então aos nossos lares. Lembrando da justiça divina, nós temos um lar para voltar. Nós pertencemos a uma casa. Então, antes de coloquem a mão na maçaneta, antes de introduzir a chave na fechadura, lembre-se de Deus e diga-lhe, obrigado, Senhor, eu pertenço a esta casa. Eu pertenço à fraternidade Irmã Maria. Não é porque não falte o pão à nossa mesa, que não falte a mesa de nosso irmão. Retornemos então, vamos lembrar do Rezende, com pensamento voltados de paz, de amor e de perdão. Que recordemos agora o ensinamento do apóstolo Paulo, quando ele nos diz, quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste, porém a tudo suporta com fé, esperança e humildade. Se a tudo suportarmos, esse amor poderá durar para sempre. Se insistirmos, ele poderá nunca se acabar. Porque o amor e o perdão constroem uma ponte para a eternidade. Nosso corpo material é somente uma concha que será largada na areia da praia. Mas a nossa alma é a pérola purificada que subirá para Deus. Jesus abençoe a todos. Obrigado pela paciência, pela tolerância.